Boa tarde a todos. Gostaria de dar início à audiência pública de avaliação de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016. Gostaria de convidar os senhores vereadores que estivessem nessa casa, que chegassem até o plenário para prestigiar a audiência pública. Nós vamos convidar primeiro o secretário da Fazenda, o senhor Nestor Carlos Seabra, para que compõe a mesa e que os vereadores o recebam. Também o diretor do Departamento de Contabilidade e Controle Financeiro, o Alexandre Lino Pereira. Por favor, também. Vamos, secretário. Muito obrigado aos senhores vereadores, Joneiras, pastor Valdir e Joaquim. Nós vamos deixar o secretário à vontade, secretário, para que o senhor exponha a avaliação das metas fiscais. Por favor, fique à vontade. Gostaria também de cumprimentar os funcionários dessa casa, do anexo 2, que é o Toninho, o Alexandre, os demais dois funcionários novos, eu sei que é sargento, né, está afastado, mas que seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado ao Toninho, a todos vocês. Prestigiar, né? Vamos prestigiar, né? Gostaria, senhor secretário, alguns vereadores se fazem, só esse ano eleitoral, né? Porque nenhum líder do prefeito se encontra, nem o Rogério Andrade, mas vamos deixar eles à vontade, né? Vamos trabalhar, né, para a nossa cidade. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente Paulo Estáquio, vereador Paulo Estáquio, que preside essa audiência pública, aos vereadores presentes e todos os demais presentes a essa audiência. O objetivo da audiência é o cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós faremos uma breve apresentação do cumprimento das metas e, desde logo, já nos colocamos à disposição para discutir e detalhar, né, todo o cumprimento das metas fiscais por parte da Prefeitura de Poços de Caldas relativas ao segundo quadrimestre de 2016. O primeiro slide que nós apresentaremos é relativo ao desempenho da arrecadação, das principais fontes de arrecadação da Prefeitura, uma comparação entre os dois primeiros quadrimestres de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. Vocês podem observar que o comportamento, o desempenho da arrecadação, que nós conceituamos aí como receita total líquida, né, que está na segunda linha aí do quadro, corresponde à receita total, que está na linha de cima, menos o que é retido pelo Fundeb, que é um recurso vinculado à área da educação. Então, vocês podem observar que, nesse segundo quadrimestre de 2016, teve um crescimento nominal, está na segunda linha, né, de 18,2%, e descontando a inflação, de 10,2%. É evidente, né, que esse desempenho substancial ele tem uma influência de fatores extraordinários, né, porque no mês de agosto foi repassado cerca de 35 milhões do DME para a Prefeitura. Em razão disso, esse desempenho
da arrecadação nos 2 primeiros quadrimestres foi bastante substancial. Quanto às receitas de capital, que está lá na penúltima linha, também apresentou um crescimento bastante significativo, né? De mais de 100%, praticamente mais do que dobrou nos 2 quadrimestres de 2016 em relação a 2015, e descontando a inflação, mais de 96% de crescimento. É importante dar alguns destaques positivos aí no quadro de arrecadação, principalmente nas fontes de receita que a Prefeitura tem governabilidade, como é o caso das receitas tributárias, que é o IPTU, o ISS, o ITBI, né, as taxas, como a taxa de coleta de lixo. Vocês podem observar que no segundo quadrimestre de 2016 o crescimento foi de quase 11%. E descontando a inflação, um crescimento real de 3,4%. Não considerando, por exemplo, a arrecadação com o ISS, que teve uma pequena retração, em termos reais, descontando a inflação, de quase 1%, todas as demais fontes de receita próprias do município, né, que integram a receita tributária, tiveram crescimento, como é o caso do IPTU, do Imposto de Renda Retido na Fonte, do ITBI, das taxas, né. É importante salientar alguns destaques negativos, né, principalmente ele se deu com relação às transferências da União e do Estado. No caso da União, vocês podem observar que o FPM e a transferência fundo a fundo do Fundo Municipal de Saúde, SUS, teve uma redução nominal, né, e real bastante significativa. Nominal de 1,1 no caso do transferência fundo a fundo, e descontando a inflação, uma redução real, descontando a inflação, de quase 8%. E no caso do FPM, idem, uma redução real, descontando a inflação, de quase 5%. Considerando as transferências da União e do Estado, o município ele teve uma queda de arrecadação em termos de transferências da União e do Estado nesses 2 primeiros quadrimestres de 2016, de cerca de 8 milhões de reais, que é bastante significativo e teve um impacto bastante grande, dificultando bastante a Prefeitura saldar seus compromissos durante esse período. Com relação ao quadro seguinte, que é o da despesa, por natureza de despesa, né? É importante observar que a despesa corrente, que está aí na primeira linha, ou despesa com manutenção, ela teve um crescimento nominal de 11,6% e descontando a inflação de 4,1%. Com relação à despesa de capital, ela teve um crescimento expressivo, né, nesses 2 primeiros quadrimestres de 2016, sempre comparando com o mesmo período do ano passado, um crescimento nominal de mais de 82% e real, descontando a inflação, de mais de 70%, com destaque para o crescimento bastante substancial com relação a despesas com investimentos, né? Investimentos esses na área de infraestrutura urbana e social que ocorreram no município durante esse período, principalmente pavimentação asfáltica e investimentos na área da educação e saúde, basicamente, que fizeram aumentar significativamente esse montante destinado para investimentos nesse período.
Portanto, a despesa orçamentária da Prefeitura, ela cresceu pouco mais de 14% em termos nominais e quase 7% descontado da inflação. Observando que a despesa orçamentária, em comparação com a receita orçamentária, a receita foi mais do que suficiente para cobrir o crescimento da despesa orçamentária. Com relação aos repasses financeiros, que é realizado para a Câmara Municipal, para a Fundação Jardim Botânico, bem como também para a Autarquia Municipal de Ensino, teve um crescimento de pouco mais de 12% em termos nominais e 4,7% descontando a inflação. Os restos a pagar, durante esse período, foram pagos quase 28 milhões de reais, muito próximo do valor pago no ano anterior. Mesmo assim, teve uma redução em termos de pagamento de 2,2 milhões. E desse total, em janeiro, os restos a pagar correspondiam a pouco mais de 34 milhões. Ou seja, ainda restam, até o final do ano, cerca de 6 milhões para pagar, basicamente, dos restos a pagar de 2015. Né? E, no geral, a despesa da Prefeitura cresceu 13,2% em termos nominais, e uma expansão de 5,6%, descontando a inflação. Menor, reitero, com relação ao crescimento da receita, né, que cresceu pouco mais de 18%. Com relação à execução orçamentária, aí incluindo a administração direta e indireta, a dotação inicial de todos os órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura, incluindo Câmara, né, aí é o Orçamento Geral do município, ele iniciou, aprovado aqui pela Câmara em dezembro do ano passado, de pouco mais de 617,5 milhões de reais. Com as alterações, até agosto de 2016, ele passou a 625 milhões de reais. Desse total, já foram empenhados pouco mais de 479 milhões, o que dá 76,7% a relação empenhado em relação à dotação atualizada. Com relação à despesa liquidada, foram liquidados quase 401 milhões de reais da despesa empenhada, o que resulta em 83,6%. E dessa despesa liquidada foram pagos pouco mais de 353 milhões, o que resulta do liquidado ter sido pago em cerca de 88,2%. Ao final aqui vai ser apresentado a execução orçamentária por órgão. No balanço orçamentário, que relaciona a despesa total com a receita total, no segundo quadrimestre de 2016, o orçamento apresentou um discreto déficit de 0,4%. Em valores absolutos, dá 1,7 milhões de reais. É bastante baixo. Com relação ao resultado primário, né? O resultado primário ele expressa a capacidade do município de pagar seus compromissos, principalmente financeiros, né? Relacionando receita total menos as receitas financeiras. A mesma coisa com relação às despesas totais, que também subtrai as despesas financeiras, principalmente com a amortização da dívida e inversões financeiras. A Prefeitura apresentou, nesse segundo quadrimestre de 2016, um superávit primário, como está aí, de mais de 8 milhões de reais. Né?
E a meta da LDO para esse ano aqui de 2016 era de atingir pouco mais, quase 1,7 milhões de reais. Ou seja, até aqui a Prefeitura vem atendendo a meta estabelecida na LDO. Com relação ao resultado nominal, o resultado nominal expressa a evolução ou a diferença entre a dívida municipal em 2 períodos. No caso aqui, é o segundo quadrimestre, os 2 primeiros quadrimestres de 2016 com o mesmo período do ano passado. Vocês observam que a dívida consolidada ou a dívida bruta da Prefeitura, ela teve uma pequena evolução agora nos 2 quadrimestres de 2016, em relação ao mesmo período do ano passado, de pouco mais de R$1 milhão. De 78,8 milhões em 31/8 de 2015, essa dívida bruta ou consolidada evoluiu para 79,8 milhões. Ou seja, um crescimento de pouco mais de 1 milhão e, em termos percentuais, 1,3%. Aí, considerando as deduções, que é o ativo disponível, que é o dinheiro que a Prefeitura tem em bancos, descontando aí os restos a pagar liquidados ou processados, tem essa dedução aí que inclusive teve crescimento nos 2 quadrimestres de 2016 em relação a 2015, de pouco mais de 4,2 milhões de reais, crescimento de 8,1%. Em síntese, a dívida a fiscal líquida ou consolidada líquida da Prefeitura, nos 2 primeiros quadrimestres de 2016 em relação a 2015, ela reduziu, né, em pouco mais de 1,1 milhões de reais. Ou seja, em termos percentuais, decresceu, reduziu em 3,6%. O resultado nominal sendo de pouco mais de 1,1 milhões, ele está bem abaixo, como vocês podem observar aí na última linha. A meta da LDO prioriza uma redução de pouco mais de 11,2 milhões de reais. Então, até o final do ano, a Prefeitura vai fazer todos os esforços, né, para avançar nesse resultado nominal, de forma a se aproximar da meta fiscal estabelecida pela LDO para esse ano, 2016. Com relação à dívida municipal, uma primeira informação é que as informações que estão lá no rodapé, elas estão invertidas, né? Os 2 primeiros valores, vocês podem observar que são maiores do que os valores que estão indicados dos valores à direita, né? Os 634,2 e 555,3, que se referem a 2015, não a 2016, como está aí formatado. Houve um equívoco quando nós formatamos esse slide. Então, na realidade, esse quadro ele repete muitas informações do quadro anterior, né? A dívida, tanto a dívida bruta ou consolidada, como a dívida consolidada líquida. Esse quadro ele serve para mostrar o quê, né? Tem uma resolução do Senado Federal, resolução 40, que ela estabelece tetos de endividamento para os entes públicos, né? Para os governos estaduais e para os municípios. No caso dos municípios, essa resolução 40 do Senado, ela estabelece que a dívida fiscal líquida dos municípios não deve ser superior a 1,2 vezes a receita corrente líquida. Então, vocês podem observar que a receita consolidada líquida da Prefeitura
nos 2 primeiros quadrimestres de 2016, sendo de pouco mais de 31 milhões, ela equivale somente a 3,6% da receita corrente líquida da Prefeitura prevista para 2016, que é os 589,2 milhões de reais. Uma vírgula vezes, ou seja, 120% dos 589, dá esses 707, pouco mais de 707 milhões de reais, né? Ou seja, a Prefeitura ainda teria, em tese, um espaço para se endividar em mais 676, pouco mais de 676 milhões de reais. Ela está em 31 milhões, né? Então, o nível de endividamento da Prefeitura, hoje, ela é bastante baixo e distante do teto estabelecido pela Resolução 40 do Senado. Essa redução ela se deu basicamente em função daquilo que foi falado aqui na audiência do primeiro quadrimestre. Ela se deve aos efeitos de uma lei complementar federal, Lei Complementar 148 de 2014, que possibilitou a revisão das dívidas que os municípios haviam refinanciado entre 2000 e 2001. No caso de Poços de Caldas, o município ele foi beneficiado com uma redução na sua dívida, agora em 2016, de cerca de 15 milhões de reais, e essa redução é que explica essa redução havida na dívida consolidada líquida desses 2 primeiros quadrimestres de 2016, em relação ao mesmo período de 2015. Com relação ao quadro de pessoal, nota-se aí que a despesa total com pessoal, nos 2 primeiros quadrimestres de 2016, atingiu, aí considerando a administração direta e indireta, inclusive Câmara Municipal, atingiu pouco mais de 185 milhões de reais, que correspondeu a 46,4% da receita corrente líquida. No caso do Executivo, dos 185 milhões gastos com pessoal, o gasto do Executivo atingiu 180,3 milhões de reais, correspondente a 45,2% da receita corrente líquida. Quer dizer, os 180,3 milhões está um pouco distante do limite de alerta, que é de 193, quase 193,9 milhões, que corresponde a 48,6% da receita corrente líquida, e do limite máximo para o Executivo, que é de 215,4 milhões, que corresponde a 54%. Quanto ao Legislativo, ele está muito distante dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 6%, né? No caso da Câmara Municipal, foram gastos 4,7 milhões, correspondeu a apenas 1,2% da receita corrente líquida. O limite de alerta é de 21,4%, então está muito distante, e mais ainda com relação ao limite máximo, que é de quase 24 milhões de reais. A receita corrente líquida está indicada aí na parte de baixo do quadro, foi de quase 399 milhões de reais nesses 2 primeiros quadrimestres de 2016. E por último, atendendo a um pedido que foi feito pelo vereador Jonei, na audiência do primeiro quadrimestre, nós preparamos aqui uns slides, que são vários slides, são 5 slides. Caso contrário, ele ficaria inelegível, né? Então, aí estão todos os órgãos da Prefeitura, né? Desde a Câmara
todas as secretarias e, por fim, constarão todos os órgãos da administração indireta. O quadro apresenta o quê? A dotação atualizada de cada órgão, cada secretaria, né? E o valor que foi empenhado, ou seja, que foi comprometido até nesses 2 primeiros quadrimestres de 2016. E a última coluna, ela dá o percentual de utilização do orçamento por cada órgão, né? Então, no caso da Câmara, dos 16,9, pouco mais de 16,9 milhões, a Câmara empenhou, comprometeu 6,4 milhões, pouco mais de 6,4 milhões, que dá um pouco mais de 38,08% da sua dotação total atualizada. A dotação atualizada, só para informação, ela envolve todas as despesas do órgão, com pessoal, com material de consumo, com serviços de terceiros, com investimentos, e para atender a todas as despesas com manutenção e investimento dos órgãos. Então, aí vocês, nesse primeiro slide, vocês têm demonstrado aí a Câmara Municipal, a Secretaria Municipal de Governo. Vocês observam que o percentual de aproveitamento, de empenhamento da dotação total, ele é muito variável, né? Só que eu gostaria de alertar que ele varia muito, para mais ou para menos, né? Para cada uma das secretarias, para cada um dos órgãos, mas tem que considerar que tem vários órgãos aqui que podem levar inicialmente a uma conclusão apressada, no sentido de estar indicado aí um aproveitamento menor da sua dotação atualizada. Mas é importante esclarecer que vários órgãos aqui, eles contêm nos seus respectivos orçamentos dotações que são suportadas com recursos de fonte vinculada, né? Ou seja, a despesa ela só vai acontecer se a União ou se o Estado fizerem um repasse desses valores, né? E, basicamente, lá no último slide, vocês podem visualizar, após a Secretaria Municipal da Cultura, né? Os órgãos da administração indireta, né? O IASME, a Autarquia Municipal de Ensino, o DEMAI e a Fundação Jardim Botânico, e, no geral, né, o comprometimento da dotação atualizada, em termos de empenho, já atingiu quase 76,7%. Né? Está bem acima das cotas mensais, considerando os 8 primeiros meses do ano, daria algo em torno de 66,6%. Ou seja, a performance do comprometimento de recursos está 10% acima da média que deveria estar. Isso é explicado também em função principalmente dos empenhos estimativos, né, que são realizados e que basicamente atendem em grande parte os contratos de despesa de caráter continuado, coleta de lixo e outros contratos terceirizados principalmente, bem como também despesas com pessoal. Então, presidente, a nossa parte seria essa. O Alexandre, com a sua permissão, prosseguiria, por gentileza. Fica à vontade, Alexandre, mas antes eu gostaria de a justificativa de ausência do vereador Tiago Cavelanha, por motivo de ministrar aula na PUC. E também queria comunicar os vereadores presentes, a presença deles, Antônio Carlos Pereira, do vereador
Valdir Semetilho, do Jonei Ilhas, também do vereador Joaquim. Também cumprimentar o ilustre doutor Hernando Maran, assessor jurídico desta casa, e também da Tereza, que é do setor financeiro. Muito obrigado pela presença. Fica à vontade, Alexandre. Valeu, obrigado. Bom, gente, boa tarde a todos mais uma vez, né? Estamos aqui para a gente falar um pouco dos nossos números lá. Esse já faz 16 anos. A primeira foi há 16 anos que eu estive aqui. Paulo Tadeu, que era o prefeito. Realmente está. Né? Então, foi. O tempo passa muito rápido, né? E os números também mudam todos os dias, né? Então, gente, a gente sempre segue o mesmo raciocínio, né? Depois que o secretário de Fazenda fala, a gente continua aqui na mesma toada dos números, né? Então a gente apresenta agora, nesse quadro para os senhores, a apuração das metas bimestrais de arrecadação, prefeitura e consolidado. O que seria? Existem as receitas orçadas, que o município bimestralmente faz a avaliação das metas, se arrecadou ou não, né? E os motivos pelos quais aconteceram. Então, inicialmente, a gente reforça que é um regulamentado pela lei complementar, né, claro, e o Tribunal de Contas também a gente manda para ele bimestralmente e quadrimestralmente para que eles analisem as nossas receitas, né? E até o quarto bimestre, ou seja, o segundo quadrimestre, né, a Prefeitura de Poços de Caldas ela teve a seguinte situação. Ela teve uma meta prevista de receita de 376.490 mil, ou seja, toda a receita corrente e receita de capital, inclui todas as transferências e as operações de crédito pleiteadas no momento. E ela arrecadou 353.645. Então, até o segundo quadrimestre, ou seja, de janeiro a agosto, o município teve um déficit de arrecadação de 22 milhões, ou seja, não seria um déficit, né? Ela não está devendo tudo isso. Ela fez uma previsão de arrecadar 376 e arrecadou 353, tá? Então aí não seria de fato um déficit, né? Seria um valor não arrecadado. E a gente justifica, a gente pega apuro o balanço, a gente dentro das nossas justificativas que a gente entende, a gente percebeu que no caso da prefeitura, um dos grandes responsáveis para que esse valor não fosse atingido seria as receitas de capital, que é a operação de crédito e convênios da União. Algumas receitas previstas para multa de trânsito e transferência de convênios, tá? Essas que a gente achou as mais relevantes para que não se atendesse. Muito importante salientar que no quarto bimestre, os senhores vejam aí, o município ele ultrapassou em 22 milhões a sua meta, né? Isso é um bom sinal, né? Que se mantém assim nos outros 2 bimestres que vêm por aí, tá? Com relação ao município, né? Nós sabemos que é prefeitura e mais autarquias, teve a seguinte conotação. Uma meta prevista de 426 milhões e 95 mil, uma receita arrecadada de 402 milhões, né? Um valor não atendido em torno de 23 milhões de reais. Embaixo a gente coloca a justificativa que nós entendemos que ocorreram, né? Receita de capital, né? Por conta isso é prefeitura, né? E convênios com a União. As receitas patrimoniais, algumas delas. Receitas de serviço de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água, especificamente um serviço de característica do DEMAI, né? As previsões que eles fizeram até então não foram atendidas. Mas a gente sabe que existe mais dois bimestres ou um quadrimestre para que se tente reverter esse quadro, ok? Outros dados importantes também são os limites, né? Todo mundo sabe que dentro do quadro orçamentário o município não pode gastar do jeito que ele achar melhor. Ele tem uns limites que ele tem que cumprir, tanto para mais quanto para menos, né? E a gente começa com a saúde e a gente demonstra para os senhores o seguinte: até o segundo quadrimestre, ou seja, de janeiro a agosto, o município aplicou de seus impostos e transferências 27,52% em gasto com saúde, ou seja, recursos próprios, tá? Não se contabiliza aí transferência de convênio e recursos de terceiros, como dizem, né? As verbas carimbadas, tá? São só recursos próprios. E o município aplicou desses recursos próprios na saúde 27,52%. O que seria isso? Ele gastou 56.780.000 dos 206.390.000 de impostos e transferências que até esse período foram arrecadados. Ou seja, se o limite mínimo é 15%, o município está bem acima em 27,52% no quesito saúde. Né? Aqui nós temos um gráfico, né? um gráfico
dissertativo dos valores, para os senhores analisarem de uma forma mais didática e mais ilustrativa, né, referente aos valores que nós anteriormente mencionamos aqui. Em seguida, a gente também menciona o ensino, né, que a gente tem da seguinte forma: até o segundo quadrimestre, o município de Poços destinou 29,87% de impostos de transferência na educação. Nesse quadro, a gente não contabiliza o Fundeb, que é uma transferência externa, né? E o que representou? Dos 206, 390, 256, 16, o município aplicou 61.650.000 reais na educação, né? Para via de comparação, a base de apuração de receitas nesse quesito saúde e educação é sempre a mesma. São os mesmos impostos e as mesmas transferências. Tá? Em seguida, um quadro também, né, ilustrativo dos valores que foram aplicados, do total e da aplicação mínima. Ok? E, em seguida, a gente fala do Fundeb, que é uma transferência, que mesmo sendo uma transferência de fora, o município é obrigado a gastar uns percentuais dentro dos seus valores. O que a gente menciona aqui? Que até o segundo quadrimestre, o município de Poços de Caldas, ele teve uma captação de 44.200.000 reais no Fundeb. E desses 44 milhões, ele aplicou 33.123.000 em profissionais do magistério. O que a lei determina? Que desse valor de 44 milhões, no mínimo 60% tem que ser aplicado com profissionais do ensino. E o município de Poços tem mantido esse índice acima, aplicando até o segundo quadrimestre um total de 74% e 83%. Tá? Então, nesses quesitos dos índices dos limites constitucionais, o município vem atendendo todos. Por um pedido da Câmara, isso em 2008, né, e reforçado pelo artigo 45 da lei fiscal, de responsabilidade fiscal, né, desculpe, nós colocamos algumas despesas de conservação do patrimônio, né? Toda obra que o município constrói, ele tem que reformar, conservar e preservar, né? Isso também gera um custo, né? E aí nós colocamos um quadro, já é de conhecimento dos senhores, dos valores que foram aplicados no período, né? O que a gente menciona aqui? As reformas dos bens patrimoniais totalizaram 4.960.000. Não houve desapropriação até esse período, então o valor é zero. Os projetos também estão zeros, porque não houve projeto novo que existe não houve obra nova que exigisse um projeto. Os projetos anteriormente já foram executados, né? Obras e instalações, 7.900.000. E equipamentos, material permanente, 1.400.000, que são as manutenções dos ativos móveis, né? Cadeira, mesa, enfim, computador. O total aplicado até o período chegou a 14.285.000, né? Então, tudo que o município aplica em ativo é incorporado e atualizado através desses valores, tá? Desculpa. E em seguida, né, a gente sempre finaliza com as nossas autarquias, né? Os valores contabilizados até o final do quadrimestre em questão, referente às nossas autarquias, ou seja, nossas administrações indiretas, né? Desde a promulgação da lei fiscal, no seu artigo 1º, fala que o município é composto por município, Câmara e autarquias, né? Prefeitura, Câmara e autarquias. Nós começamos com a maior, que é o DEMAI, né? A gente já vai diretamente mencionar as receitas e despesas de uma forma geral, os valores estão aí, né? E o DEMAI, até o segundo quadrimestre, ele teve uma receita orçamentária de 35 milhões e uma despesa de 42. Em seguida, teve uma receita extra de 16 e uma despesa extra de 13. Né? Para quem tem alguma dúvida com relação à receita extra, é uma comparação muito fácil de fazer. Tudo aquilo que é retido da empresa e tem que se repassar depois. Vamos dar um exemplo? O INSS do funcionário. É retido e depois paga-se o INSS, correto? Então, isso é uma receita extra para a autarquia ou para o município até o momento, depois torna-se uma despesa extra quando faz o pagamento. Cooperativa, sindicato, tudo dessa forma, tá? E o caixa do DME, ou seja, o saldo disponível, né, em 31 de agosto de 2016, 13.271.000 reais, correto? De uma maneira mais direta, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, viu, gente? Com relação às águas minerais, né, uma receita orçamentária de 860 mil,
né? E uma despesa de R$ 749 mil. Ao passo que uma receita extra de 0 e uma despesa extra de R$ 180 mil, que são os reais a pagar, que são contabilizados, né? Não houve retenção nenhuma de receita. E no final, né, do encerramento desse quadrimestre, as Águas Minerais tinham um saldo disponível em banco de R$ 101 mil. O IASM, né, nosso Instituto de Assistência, ele fechou com uma receita orçamentária de R$ 12.190.000 e uma despesa orçamentária de R$ 12.336 mil. Então, um certo equilíbrio aí. E uma receita de R$ 41.126 e uma despesa de R$ 41.37. Um equilíbrio bem linear aí. No final, no fechamento desse quadrimestre, o IASB fechou com uma disponibilidade financeira de R$ 2.160.000 em bancos, né? Com referente ao anterior, 2.300, né? Um valor bem pequeno de queda. Em seguida, nós temos a nossa autarquia, que apurou uma receita orçamentária de R$ 780 mil e uma despesa de R$ 374 mil. E em seguida, uma receita extra de 370 e uma despesa de R$ 38 mil. O saldo final da autarquia para 1º de setembro, né, de 2016, encerrado 31 de 8, lógico, R$ 4.141.000 em bancos. E finalmente, a nossa Fundação Jardim Botânico, né, ela teve uma receita orçamentária até o período de R$ 998 mil, uma despesa de R$ 1.309.000. Né? Uma receita extra de R$ 75 mil e uma despesa extra de R$ 52 mil. Ao passo que no final, em 31 de 2016, ela esteve com um saldo bancário de R$ 43 mil. Tá? Então, gente, foi uma explanação bem rápida, como de costume, né? A gente já sabe que os números são muito cansativos mesmo. Mas eu queria novamente agradecer a paciência dos senhores com a gente, né? A gente vem atender uma legislação e eu agradeço muito e, mais uma vez, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, Alexandre, você é uma pessoa muito bem-vinda a esta casa, pelo seu conhecimento, pela sua humildade. Obrigado. Eu vou passar a palavra aos senhores vereadores. O primeiro inscrito é o vereador Valdir Sebetilli. Senhor presidente, secretário, Alexandre, vereadores, presente. Aqui na avaliação das metas fiscais, né, o Alexandre até explicou muito bem que esse valor não é que está negativo, mas é o que deixou de arrecadar. Então, na avaliação das metas fiscais acumulados na prefeitura até agosto, então menos lá 22 milhões, quase 23 bilhões. Então, quais as medidas que poderiam ser tomadas para reverter esse quadro? Porque, na verdade, a gente sabe que foi uma receita que foi prevista, né, de quase 377, lá, mais ou menos, milhões, arrecadou 353, então deu essa diferença aí de quase 23 milhões. Então, o que a gente pode fazer para poder mudar esse quadro aí, se tem alguma coisa que está sendo preparada para ser feita para reverter esse quadro? Muito obrigado. Pode responder? Fica à vontade, Alexandre. Vereador, o que a gente tem sempre preocupação, que toda meta, que quando não é atingida, a gente sempre tem que preocupar que se faça que atinja, né? Então, no meu ponto de vista, a operação de crédito, existe uma operação de crédito do BDMG, que mais hora menos hora vai ser contabilizado com recurso. Sendo feito esse recurso, a meta começa a ser atingida da operação de crédito. Porque a operação de crédito, quando você pleiteia ela, você manda aqui para a Câmara, tem uma proposta de intenção. E você tem que lançar no orçamento, né, para fazer o equilíbrio da despesa. Se você tem a dotação que vai empenhar a obra, ou aquisição, você tem que ter uma receita que entre o recurso para isso. E isso a gente coloca no orçamento. E durante o exercício, vai se batalhando para que chegue esse recurso. Em se efetivando o BDMG, que é um exemplo, já começa a gente a atender as operações de crédito, os valores que nós não atingimos ainda, né? Convênios da União, né? Todo mundo sabe da crise, né? Então, o convênio vem, ou às vezes não vem, então a gente sempre, né? O prefeito sempre está viajando, todos os prefeitos viajam atrás desses recursos, né? E se eles se efetivando,
a nossa meta começa a ser mais bem atendida, né? E com relação à multa de trânsito, que é uma receita praticamente nova, então conforme ela vai sendo efetivada, eu acredito que ela vai sendo mais capitalizada, né? Eu acredito que essa multa de trânsito, por alguns meses, ela esteja com uma receita bem melhor, tá? Então as previsões são feitas e a gente batalha para que isso seja efetivo. Então, no meu ponto de vista, eu acho que essas circunstâncias tendem a melhorar bastante. Ok? Com a palavra, o vereador Juneiras. Senhor presidente, senhor secretário Nestor, Alexandre, vereadores, demais público presente, eu acho que deve ter sido erro de digitação, nessa evolução de receita, consta o valor de 86 milhões, 30 mil, está vendo aí? Nesse primeiro, evolução das receitas aí, no primeiro, abaixo do sumário. Na primeira página, primeiro quadro. Logo na explanação, a primeira explanação que o secretário fez. O senhor está com ele aí, secretário? Tá. Está 86 mil aí. Deve ter sido o erro de digitação. Está 78, não é 73 mil aqui? Correto não seria 73? 78 está aí. Deve ter, ou na hora de digitar alguma coisa, mas o percentual está correto. Tá correto. Deve ter sido na hora de digitar, porque isso é feito à mão, né? Então a gente acabou dando uma... Tá. Evolução das despesas. Lá no quadro restos a pagar, a diferença também aí deu 2.283.000. Não é 283 mil também? É outro erro aí, não tem? Aí não, porque está menos 2.280. Sim. Os dois primeiros quadrimestres de 2016, em relação ao mesmo período do ano passado, a prefeitura pagou menos R$ 2.283.385, que é a diferença entre 27.910.725 pagos nos dois primeiros quadrimestres de 2016 em relação a um valor maior nos dois primeiros quadrimestres de 2015, que foi de 28.139.110. Tá, mas essa diferença não dá 283 mil, não? Dá R$ 2.283.385. 2 milhões? Nas minhas contas aqui deu 283 mil. Sim, Não é? tem razão. Outra aqui, resultado nominal. Restos a pagar no quadrimestre, 7.929. O senhor está com a folha aí? Sim. Tem previsão para liquidar este pagamento? Nós já vamos entrar em outubro, né, Sim. vereador? Essa é uma posição de 31 de agosto de 2016. Já foram pagos, nesse período de 1º de setembro até o final de setembro, foram pagos valores, se eu não me engano, em torno de mais de 4 milhões de reais a pagar. Tá, a última pergunta aqui é com relação ao Jardim Botânico. Pelas contas aqui, o Jardim Botânico parece que é meio deficitário, não é? Se eu não, pelas planilhas aqui de... O senhor está com elas aí? Receita orçamentária e despesas orçamentárias. Jardim Botânico.
Achou aí? Sim. Ele é, pelas essas contas aqui, parece que é meio deficitário o Jardim Botânico, não é? 1.300.000 para 998 de receita. Na realidade, vereador, o Jardim Botânico, ele realizou alguns investimentos assim de monta um pouco maior nesse exercício de 2016. Isso é o que está levando um certo desequilíbrio aqui entre receita e despesa orçamentária, né? Mas mesmo assim, o senhor pode observar que até 31 de agosto de 2016, o Jardim Botânico tinha rezas a pagar 24 milhões. de pouco mais de 24 mil reais, mas tinha em caixa mais de 43 mil reais, mais do que suficiente para cobrir os restos a pagar acumulados nos 2 primeiros quadrimestres de 2016. Então, foram os gastos extras que ele teve lá que levou ele a essa... De investimentos. Investimentos. Isso. Então, tá bom. Muito obrigado. Antes do encerramento, eu gostaria de citar o nome dos demais contadores desta casa: o Luiz Augusto, Paulo Roberto, Antônio e o Toninho Rodrigues. Muito obrigado pela sua presença. Também justificar a ausência do Rogério Macedo Carrilho, da ausência do vereador por motivos particulares. Não havendo mais, então, antes do encerramento, também gostaria de agradecer a Arles, também que preparou todo o trabalho, né, que faz presente, aos demais funcionários desta casa, e que o senhor faça as suas considerações finais, secretário. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes na audiência pública. Esperamos que tenhamos transmitido a vocês informações a respeito da arrecadação realizada nesses 2 primeiros quadrimestres de 2016, as despesas, né? Bem como também o cumprimento por parte da Prefeitura de Poços de Caldas com relação a todos os indicadores exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange a despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida, a aplicação na saúde, na educação, que estão bem acima do mínimo exigido, bem como também a questão do endividamento do município, que está bem abaixo dos limites estabelecidos pelo Senado Federal. Agradeço a atenção de todos e um bom final de tarde e início de noite para todos. Obrigado. Muito obrigado ao secretário, ao Alexandre e aos senhores vereadores, também ao público presente, principalmente os funcionários desta casa. Muito obrigado e dou por encerrado essa audiência pública.